Fala, meu querido, minha querida. Bora estudar um pouco mais hoje. Vamos estudar matemática, a melhor disciplina da escola. Não, que educação física, o que, cara? Matemática, isso mesmo. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a área de alguns polígonos e também do círculo. Hoje a gente vai falar dos quadriláteros, triângulos e círculo. Como calcular a área? Para que serve calcular a área? Beleza? Vamos para a aula. Antes de mais nada, então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um lembrete, né, que a gente relembre o que são os vértices diagonais e lados dos polígonos. Vértice, o que seria? Vértice, a palavra de comando aqui, ó, é que ele é um ponto. E ele é um ponto que junta dois lados. É o ponto de junção. Também pode ser chamado de canto do polígono. Se a gente pudesse, então, fazer um exemplo aqui, a gente pode, vou fazer um triângulo. Onde é que está o vértice aqui nesse triângulo? O vértice está aqui, ó. Então eu tenho 3 vértices neste triângulo. A gente coloca letras maiúsculas para representar esses vértices, ok? E a diagonal, pessoal, lembra o que é diagonal? Diagonal, o triângulo não possui diagonais. Por que o triângulo não possui, professor? Porque olha o que é a diagonal. Ele é um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos. Consecutivo, gente, entende essa palavra aqui, ó? Em seguida, certo? Se eu olho para o A, o vértice A naquele triângulo que eu fiz nesse exemplo anterior, o B logo está em seguida dele, o C também está logo em seguida. Então aqui a gente teria que desenhar qual figura, professor, para representar? A partir de um quadrilátero, certo? Poderia ser depois um pentágono, hexágono, heptágono, e aí, quantos forem, todos eles possuem diagonais. Então, se eu tenho aqui a diagonal, aliás, o vértice A, o vértice B, ele é consecutivo, mas o vértice C não é consecutivo de A. Logo, nós podemos ligar o vértice C ao vértice A, e isso será chamado de diagonal. Legal? Lembrou? Professor, eu sou uma menina muito esperta, um rapaz muito esperto, e já me liguei que um quadrilátero possui 2 diagonais. Muito bem. E se forem figuras com maior número de lados, também aumenta o número de diagonais? Sim, com certeza. Vamos lá. E o lado, pessoal? O lado, acredito que seja o mais tranquilo deles. Lado é um segmento de reta, ou seja, um pedacinho de reta, que une dois vértices. Então, eu vou desenhar aqui agora um pentágono, por exemplo. Eu tenho um pentágono, eu tenho vértice A, vértice B, e esse segmento, naquele nosso exemplo chamado de AB, ele é um dos lados desse pentágono. Beleza? Relembrando isso, trouxe uma curiosidade aqui para vocês também. Já parou para pensar por que o 2 é 2 e o 3 é 3? Olha que interessante isso, conteúdo de história também junto aí. Observa que o número 1, ele possui apenas um ângulo, ok? Então, uma dobra daquela linha, vamos imaginar dessa maneira. O numeral 2 apresenta 2 ângulos e assim por diante. Então, é bem interessante. Olha o 0. O 0 apresenta alguma dobra? Apresenta algum ângulo? Não. Então, até no 0, esse conceito dá certo. Bastante interessante, né? E aí agora o conteúdo, professor. Vamos falar do conteúdo. Como que eu calculo a área dessas figuras que o senhor está mencionando? A primeira que eu trouxe aqui para a gente é o retângulo. Vamos entender primeiro o que é um retângulo. Retângulo é uma figura geométrica, é um polígono de 4 lados, ou seja, um quadrilátero, e ele tem uma particularidade de todos os ângulos dele serem ângulos retos. E é por isso o nome, retângulo. Então, esse retângulo vem de ângulo reto. E o que seria um ângulo reto?
É o ângulo de 90 graus. É um ângulo muito famoso, por isso a gente estuda muito ele. Ele está muito presente no nosso dia a dia. Provavelmente a tela que você está me assistindo aí agora é um retângulo formado por 4 ângulos retos, ok? Por isso ele é tão famoso assim. Professor, e a área? Não vai falar da área? Sim. Pessoal, para calcular a área de um retângulo, e a gente vai observar também que depois acontece em outros quadriláteros, basta a gente multiplicar base vezes altura. Professor, eu aprendi muito isso como base vezes altura. Eu posso aprender de outra maneira? Pode também. Você pode multiplicar a medida dos lados consecutivos do retângulo. A gente já aprendeu que consecutivo é em seguida. Se você observar, este lado está em seguida deste lado. Já que esse daqui mede A e esse mede B, se eu fizer o produto deles, eu obtenho a área dessa figura. Muito legal, né? Então eu tenho que representar da fórmula S igual a A vezes B. Professor, eu estou acostumado a ver isso daqui como A é igual a A vezes B, ou área igual a base vezes altura. Posso utilizar essas? Claro que pode. O importante é que você entenda o conceito. Aquelas letras, elas são incógnitas para representar números, mas a letrinha você já sabe que você escolhe. E o quadrado? O que ele se difere do retângulo? Professor, o quadrado não seria um retângulo? Sim, é um caso especial do retângulo, porque ele tem todos os lados congruentes. Que palavra é essa, professor? Lembra que congruentes são lados com a mesma medida. Se a base desse quadrado mede 4 centímetros, a altura dele obrigatoriamente também medirá 4 centímetros. E os ângulos, professor, os ângulos continuam sendo ângulos retos. Legal? E aí, simplifica para a gente a área então. Pessoal, o conceito é o mesmo do retângulo. Se você faz base vezes altura, seria então L vezes L. Só que eu sei, eu já aprendi lá na propriedade das potências, que L vezes L é L ao quadrado. Então a fórmula ficou mais simples assim. A área de um quadrado é L ao quadrado. E a área do triângulo, como fica? Pessoal, olha que interessante. Se você pega uma figura, eu vou desenhar aqui ao lado, para simplificar aqui, o conceito todo está na tela, mas eu vou pegar aqui um retângulo, beleza? Nós já aprendemos que o retângulo tem os 4 ângulos retos e que para eu calcular a área, eu faço base, que multiplica pela altura, legal? Isso eu calculo a área toda de um retângulo. Mas e um triângulo? Eu posso construir um triângulo dentro do retângulo? Claro que posso. Olha como é que fica interessante, gente. Se eu faço um triângulo aqui, ó, isso daqui agora é um triângulo. A base do triângulo é a mesma base do retângulo. A altura do triângulo é a mesma altura do retângulo. Mas eu não quero aquela área completa. Vocês observaram que eu acabei de formar duas figuras iguais. Então eu tenho o triângulo verde e o triângulo rachurado em amarelo. Então eles são iguais. Para eu determinar então essa área, de maneira muito simples, o que eu posso fazer? Pego a fórmula que eu já sei lá do retângulo, que é área igual a base vezes altura, mas eu quero a metade daquela área do retângulo, ou seja, a área do triângulo, eu divido por 2. Pronto, está aí a fórmula da área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E é isso que o texto está trazendo para a gente. Para finalizar, então, depois eu vou colocar um resumo aqui para vocês de algumas outras que nós temos. A gente tem a área do círculo. Então eu chamei de S a área que está dentro dessa circunferência. Legal? Circunferência, então, é essa forma circular. Eu tenho uma área dentro dela que precisa ser determinada. E agora surge um númerozinho aí que os alunos amam estudar, que é o famoso número π. Π. O π, pessoal, nada mais é do que uma constante matemática. É um número que não se altera, não muda. Sempre que eu precisar usar o π, se eu souber o valor dele, basta eu substituir π pelo valor dele. E o valor dele é aproximadamente 3,14. Né? Existem uns campeonatos aí, o pessoal que disputam quantos números após a vírgula eu consigo decorar do π, já que é um número infinito.
Então, se o problema não te der o valorzinho do π, você pode considerar 3,14. Combinado? E como que eu calculo a área, então, do círculo? A área do círculo, eu preciso conhecer o π e preciso conhecer o raio. Como que eu calculo, determino esse raio? O raio sempre será o segmento de reta que liga o centro da circunferência, ou do círculo, até a sua borda. Então aqui eu tenho representado o raio que liga o ponto central até a borda desta circunferência. Combinado? Professor, eu poderia pegar um raio aqui também, ó? Pode também. Tem que ser exatamente a mesma medida. Até por isso a gente usa o compasso para fazer um círculo, uma circunferência, porque ele é um instrumento que determina um raio de medida constante e a gente pode então fazer uma volta, completando então ali a figura que a gente precisa. No caso é o círculo. Combinado? Aqui eu trouxe então um resumão aí de algumas fórmulas para calcular áreas dessas figuras. Nós já falamos do quadrado, já falamos do retângulo, já falamos do círculo, e agora já falamos também do triângulo. E o paralelogramo muda alguma coisa, professor? Por que o paralelogramo não muda? Pessoal, se você observar, esse triângulozinho que está ao lado aqui do paralelogramo, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. E que figura, então, eu começo a observar agora? Observo um retângulo. Então, a fórmula é a mesma que você usa no retângulo, tá bom? Base vezes altura. Professor, e esse trapézio que apareceu aí agora? Pessoal, o trapézio, a diferenciação dele é que ele não é um paralelogramo. A gente observa que as laterais deste trapézio não são paralelas, tá bom? E o que ocorre? Com esse não paralelismo, eu tenho uma base maior e uma base menor. E eu preciso encontrar uma média dessas bases. Grava dessa maneira que você nunca mais vai esquecer. Uma média dessas bases. Como que eu calculo a média entre dois valores? Basta somar esses valores e dividir por 2. Né? Então, se eu quero a média das bases, eu vou somar e dividir por 2, ok? E depois o que eu faço? De maneira análoga ao que a gente já viu no retângulo, multiplica pela altura. Então é a média das bases vezes a altura. Muito legal, né? Vamos ver na prática então, gente? Meter a mão na massa e ver como que fica? Eu trouxe uma questão para a gente o seguinte. Uma praça está inscrita em uma área retangular. Inscrita está dentro de uma região, né? E essa região que ela está dentro é um retângulo, uma área retangular. E ele dá as dimensões totais desta área que essa praça está inserida. Então a gente tem aqui uma altura de 30 metros e uma base, a gente poderia chamar de base, essa medida total aqui de 50 metros. Combinado? Mas o que ele fala? Conforme a figura abaixo. Calculando a área da praça, quanto obtemos? Então a pergunta do problema, e a gente sempre tem que estar ligado no comando, o que ele quer saber a área desta praça. E tem até uma observação aqui, ó. Note que a praça é referente à área sombreada. Então, toma cuidado, gente, porque a praça ela não é a região toda daquele retângulo. Ela é somente esta região aqui, ó, delimitada por essa parte amarela. Então, ela tem uns recortes. Aí você pode estar pensando aí, professor, mas que figura maluca é essa? Eu não vou conseguir resolver esse negócio, porque isso daí não é uma figura, não é um retângulo, não é um triângulo, não é nada disso. Como é que eu vou fazer? Pessoal, fica tranquilo, você que é uma menina esperta, um rapaz inteligente, já deve ter observado que se nós fizermos a área total dessa figura, total daquele retângulo, e excluirmos, subtrairmos aquelas figuras que não fazem parte da praça, nós encontramos a área que nós queremos, ok? Então eu vou chamar somente a parte amarela de área da praça, combinado? Vou chamar todo aquele retângulo, fazer um desenho aqui para não confundir,
aquele retângulo que a base é 50 metros e que a altura 30 metros, de área total. E vou chamar esse triângulo aqui, ó, de área 1 e esse retângulo de área 2. Se você está acompanhando aí comigo, você deve já ter pensado então isso. Professor, se eu calculo aquela área total daquele retângulo e tiro a área 1, tiro a área 2, o que me resta? Resta a área da praça, e é o que a gente quer saber. Vamos partir para o cálculo? A primeira, então, que eu vou calcular é a área total. Essa área total é um retângulo. Se é um retângulo, base vezes altura. Como que fica isso? A área total é igual a base, que é 50, vezes 30, que é a altura. A área total, 1.500 metros quadrados. Lembra que medida de área, unidade ao quadrado. Se for centímetro, centímetro ao quadrado. No nosso caso é metro, metro ao quadrado. Guarda essa informação. Vamos partir agora para calcular a área 1. A figura 1, ela é um triângulo. Aquele triângulo, então, a gente sabe que a fórmula para determinar aquela área é base vezes altura dividido por 2. Fica como, então, a área 1? A base dele é 15, a altura 5 metros, dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar 15 vezes 5 é 75, 75 dividido por 2, 37,5 metros quadrados. Legal? Vamos agora para a área 2. Área 2. A figura 2 não é um triângulo agora, ela é um retângulo. Então, a gente vai fazer base vezes altura. A área 2, a base daquele retângulo que está demonstrado aqui embaixo, ó, 10 metros. A altura, 8 metros. Então, eu tenho a área 2 com 80 metros quadrados. E agora, você lindo, você linda, já com certeza entendeu como fazer. Eu preciso da área da praça, que será a área total menos a área 1, que é a região daquele triângulo, menos a área 2, que é a região daquele retângulozinho lá embaixo, que não faz parte da praça. Então, a área da praça será igual à área total menos área 1 menos área 2, que é 80. A área da praça será igual a 1.382,5 metros quadrados. E essa será a sua resposta. Professor, legal, consegui calcular, mas e aí, para que eu calculo isso? Pessoal, imagina que você tenha que comprar piso para revestir toda aquela praça. Como você informa essa medida para a pessoa que vai comprar o piso? Ou se for você mesmo, você vai na loja e o vendedor vai te perguntar quanto é que você quer de piso. Então, você pediria 1.382 metros,5, no mínimo. A gente sempre compra um pouquinho a mais, né, para alguma perda que possa ter. Mas a quantidade mínima seria essa. Isso é importante para não haver desperdício, a gente comprar sempre o mínimo possível. Professor, e como eu saberia o custo que eu teria comprando esse piso? Você pegaria esse valor da área e multiplicaria por quanto custa cada metro quadrado. Se o vendedor falar, cada metro quadrado custa R$15, você pega esse valor que nós calculamos, multiplica por 15 e você sabe quanto você vai gastar. Muito legal, né? Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Me sigam lá no Instagram, prof.jader.fernandes, está aqui e a gente se vê por aí estudando matemática. Um abraço, tchau, tchau.